Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre operações matemáticas. As operações matemáticas abrangem os cálculos utilizados para a resolução de equações. E as equações nada mais são do que sentenças matemáticas em que a gente busca descobrir o valor de uma incógnita, de um número que está escondido, como a gente gosta de brincar. Dê uma espiada nas nossas 3 aulas que têm ligação com a aula de hoje. Aqui no nosso canal nós temos uma aula sobre o significado dos números, também temos uma outra aula sobre a classificação desses números, essa aula se chama então Conjuntos Numéricos, e também temos uma terceira aula que trata sobre o uso do ábaco. O ábaco realmente teve uma utilização muito fundamental, né, no desenvolvimento da matemática, principalmente no comércio. A gente viu os vídeos aqui dos fenícios, né? A importância de saber os cálculos matemáticos para fazer a comercialização de produtos ao longo de toda a Europa, toda a Ásia, a África. E, com o passar do tempo, algumas técnicas novas foram implementadas. A gente sabe que nos anos entre 1100 depois de Cristo e também ali em torno de 1270 depois de Cristo, foi uma época em que aconteceram as cruzadas, né? Era muito intercâmbio entre a cultura europeia e a cultura muçulmana. E nesse intercâmbio, parte do clero europeu acabou tendo que aprender a calcular utilizando seus números sem a utilização dos ábacos. E isso fez com que surgissem os primeiros algoristas europeus, aqueles que estavam lidando com algoritmos. Eles se obrigaram a adotar o uso do zero, né? Contrariamente àqueles que trabalhavam com ábaco tradicionalmente, que eram os abacistas. Então, o ábaco sempre se teve a possibilidade de considerar o zero incutido ali nos cálculos, né, na falta de alguma unidade. Já nas operações matemáticas que utilizavam algoritmos, esse formato precisava ter um símbolo novo, que era o próprio símbolo zero, para representar o vazio, a falta desta unidade. E quando a gente fala em algoritmo, o algoritmo é um conjunto de regras pré-estabelecidas e sequenciadas que são necessárias a resolver-se algum problema, algum cálculo. O uso desses algoritmos começou a avançar ao longo do desenvolvimento da matemática e tivemos na Europa um matemático italiano chamado Leonardo de Pisa, que viveu ali entre 1170 e 1250, e ele até ganhou um apelido, né, de Fibonacci, era o epíteto dele. E com as visitas que ele fez na África muçulmana, ele aprendeu pelo menos 3 coisas bastante importantes e trouxe para os europeus. Uma das primeiras coisas que ele aprendeu foi o sistema numérico dos árabes, isso então naquela época do século XIII ainda. Também ele aprendeu regras de cálculo algébrico, que a gente vai ter uma aula mais adiante sobre a álgebra e quais os formatos, os métodos, procedimentos de fazer os cálculos algébricos. E também ele aprendeu as regras dos princípios fundamentais da geometria. Então, tudo isso ele trouxe para a Europa e acabou escrevendo até um tratado que, talvez ironicamente, ele chamou de Liber Abati, ou traduzindo do italiano seria Tratado do Ábaco, que ao invés de ter explicações profundas sobre o ábaco, na verdade tinham ali muitas regras do cálculo com os números. O ábaco continuou a ser utilizado ainda lá no século XVIII, né? Se utilizava ábaco, se fazia os cálculos e principalmente se utilizava o ábaco para conferir os cálculos que eram efetuados através da forma escrita, através desses algoritmos. Temos até uma expressão artística chamada Margarita Filosófica, do artista Gregorius Reich, isso lá em 1503, em que ele retrata, através de um símbolo, né, de uma mulher de pé no centro de uma gravura. Ele chama essa mulher, ou simboliza, né, como se fosse a própria aritmética, e ela está ali para decidir o debate entre os abacistas, aqueles que trabalhavam com ábaco, e os algoristas, aqueles que trabalhavam com algoritmos. E se a gente observar nesta figura para onde está o olhar da aritmética, desta mulher que está de pé ao centro da figura, a gente vai ver que ela está olhando justamente para quem está usando os algarismos arábicos, o algorista.
Inclusive a roupa dela também tem símbolos de números arábicos. Não tem lá as esferas, as bolinhas, os discos que eram usados no ábaco. E isso demonstra que o algoritmo, essa forma de calcular, né, usando números e escrevendo, já estava triunfando como um cálculo moderno na Europa Ocidental sobre os cálculos antigos que eram feitos somente através do ábaco. Atualmente, nós sabemos que as máquinas estão fazendo esse processo de cálculo e elas assumem, então, o papel de fazer esses cálculos tanto quanto ao que o ábaco pode fazer, como ao que os algoritmos podem nos ajudar nesses cálculos. Mas, se a gente observar, nós não temos ainda uma máquina que faça com que os estudantes de matemática realmente assimilem os conceitos, as propriedades aritméticas para resolver seus problemas cotidianos. Esse pensamento, esse desenvolvimento, essa observação, esse entendimento de um algoritmo e a aplicação de uma operação matemática precisa ser realmente trabalhado de professor para aluno, de mestre para discípulo, como era feito antigamente. Todo esse processo histórico matemático fez com que surgisse, então, um conjunto de operações matemáticas simples, muito úteis, principalmente na questão comercial, na questão bancária, financeira e operacional, inclusive governamental, né, nos cálculos dos impostos. E essa configuração de operações matemáticas simples veio a resultar naquilo que a gente chama hoje de operações aritméticas, onde aritmos, lá na Grécia Antiga, clássica, significava número. Então, quando a gente falar em operações aritméticas, você pode imediatamente traduzir para operações com números, principalmente para entender as propriedades dos números e depois entender as operações, os cálculos que são feitos com esses números. Existem 4 operações aritméticas fundamentais, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E tem operações mais avançadas dentro da aritmética que envolvem outros cálculos que a gente chama hoje, né, outros procedimentos, outros algoritmos que a gente pode chamar então de potenciação, de radiciação e a logaritmação. Mas agora, na aula de hoje, a gente quer só demonstrar para vocês que durante o desenvolvimento dessas operações aritméticas, dessas operações matemáticas simples, nós vamos adquirindo habilidades que nos permitem fazer o quê? Fazer certas ações mentais e depois desfazer essas ações mentais. E cada vez que a gente pode fazer uma ação mental, na matemática a gente sabe que é possível desfazer essa ação. Por isso que nós falamos que a utilização ou as operações aritméticas se tornam praticamente ações de realizar transformações com os números e transformar eles no quê? Em outros números. Esse seria o básico. Podemos até classificar essas operações aritméticas em operações diretas ou operações inversas. As operações diretas possuem a propriedade de transformar determinada situação inicial em uma outra. E as operações inversas têm a propriedade de desfazer aquelas operações diretas que nós fizemos para voltar na operação, na situação inicial. Aqui nós podemos ver, então, um quadro onde aparece a classificação dessas operações aritméticas, tanto num primeiro grau, segundo e terceiro grau que a gente possa desenvolver. Vejamos aqui, as operações diretas. A primeira delas é a adição, e nós vamos estudar quais são os algoritmos, quais são os procedimentos para a gente operar os números através desse processo chamado adição. Então, a adição é uma operação direta, e quando a gente terminar de fazer essa operação direta através da adição, nós podemos voltar à situação inicial utilizando uma operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Tá? Hoje a gente está vendo somente os conceitos. Depois nós vamos ver passo a passo nas próximas aulas. Também temos outra operação direta muito conhecida, que é a multiplicação. E a operação inversa da multiplicação é a própria divisão, que muitos de vocês já sabem fazer. E quando a gente vai para as operações aritméticas avançadas, como a potenciação,
nós vamos ver que é possível fazer operações inversas utilizando a radiciação e a logaritmação. Então, aqui hoje a gente apresenta este quadro e realmente vamos provocar vocês a assistirem as próximas aulas, onde vamos ver passo a passo como a gente vai fazer o trato algorítmico com essas operações diretas e inversas, principalmente essas operações aritméticas que são essenciais para os nossos cálculos, para os nossos desenvolvimentos, dos desafios, dos problemas do dia a dia. Não deixe de acompanhar o nosso canal, as nossas aulas e até a próxima aula com explicações daquilo que a gente introduziu na aula de hoje. Bye, bye!